graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando de um assunto muito polêmico e muito importante, um assunto tremendo, que é a criação do mundo. E eu disse na aula passada que haverá 4 terras. Eu usei as escrituras juntamente com um desenho para exemplificar essas 4 terras. E hoje, usando esse mesmo raciocínio, eu quero falar dos 4 estágios do homem. Ou seja, haverá 4 terras e nós, os seres humanos, teremos 4 estágios. Você lembra que a primeira terra é a terra original? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou uma terra perfeita no princípio e um céu perfeito no princípio. Agora Jó 38, do 4 ao 7, vai falar para Jó onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, quando eu a estabeleci no nada. Veja que não é uma restauração da terra, mas Deus está falando ali com Jó do dia que ele construiu a terra. Agora, usando esse raciocínio, eu quero falar dos 4 estágios do homem. Assim como a primeira terra nós chamamos de original, o primeiro homem nós chamamos de original também. Veja que em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, uma terra perfeita, porque não é característica de Deus criar uma coisa cheia de trevas, vazia, uma coisa sem sentido. E Deus não fez a terra para ela ser vazia, nunca foi a intenção de Deus. Portanto, essa terra original era uma terra perfeita, cheia de vida, cheia de seres vivos. É uma terra pré-adâmica, é uma terra antes de Adão. Agora, veja que quando Deus foi criar o homem, Ele criou o homem original assim, ó. Olha só, Gênesis 1:26 diz assim, Gênesis 1:26: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja que Deus fez um homem perfeito. Assim como a primeira terra no estado original era cheia de vida e perfeita, o primeiro homem, ele foi criado cheio de vida e perfeito também. Ele era tão perfeito que Deus disse: é a minha imagem, é a minha semelhança. E Deus teve um capricho tão profundo em fazer o homem, que as outras coisas Deus usou palavras. Deus falava e as coisas existiam. Mas quando Deus no 6º dia foi fazer o homem, Ele parou tudo. Ele reuniu a Trindade em si e Ele disse: façamos. Ele chamou o Filho e o Espírito Santo e disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja, o homem é parecido com Deus por fora e parecido com Deus por dentro. O homem original era parecido, muito parecido com Deus por dentro. Ou seja, tinha os mesmos sentimentos, tinha os mesmos atributos do caráter de Deus. O primeiro homem também tinha. E ele era perfeito. Veja que Deus criou o céu e a terra. E Deus, para fazer esse homem original, tirou esse homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Ele soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente, uma alma perfeita, um espírito perfeito, um corpo perfeito, tudo perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o estilo e o jeito de Deus viver estava nesse Adão. Quando Deus diz a imagem e semelhança, Deus está querendo dizer: parece comigo na minha maneira de ser, e parece comigo na minha aparência, e parece comigo no que eu penso, parece comigo no que eu sinto, se parece comigo em tudo. É minha imagem, é minha semelhança. Agora Deus soprou o Espírito nas narinas desse homem. Ou seja, Deus usou o elemento da terra
mas Deus usou elemento celestial, seu próprio elemento, ou seja, algo de cima. Assim como Deus criou o céu e a terra, Deus também, ao criar o homem, colocou no homem o elemento sobrenatural da sua essência e o elemento terreno, o pó da terra. Veja que assim como a primeira terra foi perfeita, cheia de vida, esse primeiro homem, Adão, chamado de Adão, terra, nas escrituras, Adão, ele era perfeito. Ele não tinha tristeza, ele não tinha problemas financeiros, ele não tinha doenças no seu corpo, ele não tinha dores, ele era perfeito. Não havia dor na cabeça de vez em quando, não havia dor na coluna, nada. Foi um homem perfeito. Não havia corrupção no seu corpo, não havia destruição nas suas células. Ele era um homem imortal, ele era um homem perpétuo. Ele teve o começo ali, no sexto dia, e ele seria um homem perpétuo. Ele viveria para sempre. Assim como Deus fez a primeira terra, e essa terra seria original para sempre se nada acontecesse. Assim como o primeiro homem, Adão, quando nós vamos estudar as dispensações, nós chamamos essa dispensação da dispensação da inocência, porque o homem era inocente, não conhecia o bem e o mal, não conhecia as coisas ruins, não tinha acesso às coisas maléficas. A morte não havia entrado, as três mortes, a morte espiritual, física e eterna. O pecado original não tinha sido concebido, não vivia uma vida de pecados. O mundo não existia no sentido de sistema social caído, pecaminoso, e Satanás não era o Deus desse século. Portanto, era um homem perfeito. O homem original era um homem perfeito, criado à imagem e à semelhança de Deus. Ora, assim como a primeira terra é chamada de terra original, o primeiro homem é chamado de homem original. E assim como a primeira terra, ela era perfeita, o primeiro homem é perfeito, cheio de vida. O primeiro homem era cheio de vida, pronta para funcionar em todos os sentidos, pronto para funcionar, crescer, multiplicar, encher, dominar todas as coisas que Deus tensionou para o homem. Você cresça, você multiplique, você domine. Deus deu autoridade para esse homem, Deus deu poder a esse homem para se multiplicar e sujeitar e dominar a terra. Portanto, é o primeiro estágio da primeira terra original, o primeiro homem também, o primeiro Adão original.